Caríssimos, hoje vamos resolver o exame da UP 2019. A primeira questão: o que determina a posição dos aminoácidos na formação da cadeia polipeptídica? A alternativa correta, conforme vê, é C, RNA transportador. 2. A molécula de DNA que constitui o material genético dos seres vivos pode ser encontrado. A molécula de DNA encontramos no núcleo, nos cloroplastos e na mitocôndria. 3. Os glóbulos vermelhos e os óvulos são respectivamente células musculares e reprodutoras. 4. A divisão de uma célula ocorre tanto a divisão do citoplasma como a do núcleo. A divisão do núcleo e do citoplasma encontramos em metafase núcleo e telofase. Alternativa A. 5. Que alternativa indica respectivamente as funções correspondentes aos organelos celulares representados? A alternativa correta aqui é B. Síntese de proteína, retículo endoplasmático liso. A seguir, a segunda imagem, complexo de Golgi, armazenamento de secreções, mitocôndria, respiração celular. E por fim, a última imagem, que é cloroplasto, é a fotossíntese. 6. A que grupo pertence as plantas que produzem estróbilos? São as plantas gimnospermicas. Alternativa B. 7. Alguns cogumelos são comestíveis. Em que classe de fungos pertencem os cogumelos? Pertence à classe dos basidiomicétos. Alternativa B. 8. As plantas carnívoras são vegetais que complementam sua nutrição com pequenos animais e mais raramente vertebrados. Não constitui uma característica dessa planta a absorção de substâncias inorgânicas do solo. Alternativa A. 9. Considere os seguintes organismos: algas, briófitas, pteridófitas e angiospermicas. Gâmetas masculinos flagelados que necessitam de água para encontrar os gâmetas femininos são encontrados somente em algas, briófitas e pteridófitas. Então eles são completamente dependentes da água para a sua reprodução. Número 10. Considerando as categorias taxonômicas, pode-se afirmar que seres vivos de uma mesma espécie pertencem a mesmo gênero. Então, seres vivos do mesmo gênero, eles podem pertencer à mesma família. 11. Na classificação dos seres vivos, indica o que representa uma bactéria. A alternativa que representa uma bactéria aqui não existe, porque um animal não, um fungo não, um protozoário não. Então, a alternativa correta é C. Nenhuma das alternativas é correta. 12. A Candida albicans, causadora de micose, que atinge os dedos dos pés e as mucosas vaginais, é classificado como um fungo. Então, esse fungo em mulheres em idade fértil, a Candida
A candidíase por Candida albicans é bem comum. Esse fungo normalmente reside na pele ou no intestino. A partir dessas áreas, ele pode se espalhar para a vagina. A candidíase não é transmitida por contato sexual. A candidíase está mais propensa a ocorrer em mulheres que estão grávidas, as que tiverem diabetes, ter um sistema imunológico também enfraquecido, suprimido por medicamentos corticoides ou medicamentos quiroterapêuticos ou quimioterápicos ou comprimidos por uma doença como a AIDS. Essas são algumas das razões que causam a candidíase, que dão origem a uma candidíase. O uso também de alguns dispositivos intrauterinos, o uso de roupas íntimas justas, isso mais as mulheres, porque essa é uma doença que comete as mulheres. A seguir, número 3, assinala a opção que representa uma característica ausente do reino fungi, células procariotas. Por que essa característica é ausente? Porque os fungos, antigamente, eles estavam indecisos em enquadrar entre o reino no reino vegetal. Por quê? Porque ele apresentam células eucarióticas e realizam fotossíntese. Então, existia essa dúvida em colocar no reino vegetal. Então, acabando serem colocados no seu próprio reino, né? Que é o reino fungi. O reino fungi inclui-se os fungos, organismos heterotróficos, que havia dito multicelulares ou unicelulares, alguns, que já foram considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos fungos. Os fungos não apresentam clorofila. A seguir, 14. Na história evolutiva, aceita pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria foi de platirmídeos, não é? Alternativa C. Por que foi de platirmídeos? Evolutivamente, os platirmídeos foram os primeiros a apresentar simetria bilateral com encefalização. Observe que, embora os artrópodes também exibam tais características, eles apareceram na Terra bem depois dos platirmídeos. Continuado, 15. Qual das seguintes afirmações é incorreta em relação à fotossíntese? Alternativa D. O produto final da fotossíntese é uma proteína. Justificando essa resposta, durante a fotossíntese que ocorre uma série de reações químicas que transformam, através da energia solar, substâncias inorgânicas, água e gás carbônico, em orgânicos, que é a glicose, produzindo o alimento necessário para a sobrevivência da planta, além de ser fonte de energia para os animais. 16. Há plantas que, embora saturadas de água, continuam a absorvê-la, eliminando o excesso através de poros especiais e sob forma líquida. Estes poros e o fenômeno envolvido recebem, respectivamente, os nomes de hidátodos e gutação. A seguir, o gráfico a seguir mostra a taxa de absorção e de transpiração de uma planta durante 24 horas. Alternativa D.
Os dois processos são mais intensos em torno das 16 horas. Por que isso? Porque, deixa eu ampliar aqui, se isso vai me permitir. Ampliando um pouco o gráfico para observarmos aqui, em torno das 16 horas aqui, por exemplo, conseguimos ver que essa linha interseta logo no pico, no ponto mais alto de todos os gráficos, tanto na taxa de transpiração como na taxa de absorção. Alternativa D. Dando continuidade. 18. A capilaridade da transpiração, segundo a teoria de coesão e tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de seiva bruta apenas. Segundo a teoria de Dixon, a qual o transporte de seiva xilêmica nas plantas vasculares é explicada pela dinâmica criada por dois fenômenos relacionados à transpiração estomática a nível foliar e a absorção radicular. A teoria de coesão e adesão, coesão e adesão defende que o transporte de água e solutos da raiz para os restantes órgãos da planta deve-se a vários processos que ocorrem de forma sequencial. A transpiração põe em movimento este transporte. A perda de água traduz-se num déficit que cria uma força de tensão que se propaga ao xilema. E deste, as células da raiz, promovendo a absorção de água a nível da raiz. A molécula de água, por ação de forças de coesão, unem-se por pontes de hidrogênio, facilitando assim a sua exceção em coluna no xilema. A seguir, 19. Qual das afirmações sobre os processos metabólicos está correto? Alternativa C. A fosforilação oxidativa é o processo metabólico de síntese de ATP a partir de energia libertada pelo transporte de eletrões na cadeia respiratória. Número 20. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato podem ser classificados como. A alternativa agora é quimioreceptores. Por que quimioreceptores? O paladar e o olfato, não é, que é algum dos exemplos, são órgãos que possuem quimioreceptores, né, que atuam ajudando a distinguir os sabores e cheiros. Os quimioreceptores são encontrados nas papilas gustativas e no epitélio olfatório. 21. Os hormônios participam de regulação de várias funções fisiológicas, como a ativação metabólica e a regulação da temperatura. Os hormônios que modulam esses processos são produzidos ou é produzido, né, um dos hormônios na hipófise, né? Na hipófise. Por que na hipófise? Por que na hipófise? Segundo isto, essa observação, um minuto só. Esse PDF. Um minuto só.
O controle da temperatura corporal humana é realizado pelo hipotálamo, não é? Conhecido como termostato biológico, uma porção pequena do encéfalo que também está relacionado com o emocional. Respostas sexuais, apetite e regulação hídrica, sinais enviados pelos termorreceptores localizados por toda a pele e a temperatura do sangue que passa pelo hipotálamo descrevem a condição de aquecimento corpóreo. Então, dentro do hipotálamo, ao lado do hipotálamo, nós temos a hipófise. Então, se não tivéssemos a hipófise naquela alternativa, nesta alternativa, por exemplo, se colocasse a hipotálamo, nós íamos colocar como alternativa correta hipotálamo. Então, outras alternativas, a tiroide é uma glândula, não é? A suprarrenal são glândulas, a paratiroide são glândulas, não é? São glândulas. 22. Uma pessoa cujas glândulas gástricas não produzem ácido clorídrico certamente terá dificuldade na digestão de proteína. Na digestão de proteína. Não, as proteínas precisam do ácido clorídrico para a sua digestão. O suco gástrico é o principal agente de digestão das proteínas pelo estômago. Ele é formado por ácido clorídrico e pepsinogênio, tendo caráter ácido de pH 2. O pepsinogênio é uma enzima inativa incapaz de realizar sozinha a hidrólise das proteínas. Porém, na presença do ácido clorídrico, o pepsinogênio é convertido em uma forma ativa de pepsina. Continuado. 23. Nos eritroblastos ocorre intensa síntese de hemoglobina. Essa síntese relaciona-se diretamente com os ribossomas. O porquê de serem ribossomas está relacionado com ribossomas? Porque os ribossomos são as estruturas nas quais são produzidas as proteínas das células. Encontram-se livres no citoplasma, tanto nas células eucariotas como nas procariotas. A seguir, 24. A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto amônia, né? Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre no fígado. Então, o fígado é um dos órgãos também muito importante. Depois também temos como mais importantes nessa intoxicação, temos a filtração, depois passa para o fígado, desintoxica, né? Os rins, né? A seguir, a presença de substâncias tóxicas na urina resulta de um processo realizado nos rins, a que se denomina filtração glomerular. 26. Dois neurônios fazem conexão, como é mostrado na figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta em relação à figura. A alternativa correta é que sim. A propagação do impulso nervoso se dá no sentido do neurônio B, neurônio A. Qual é o sentido? Este sentido. Não é? Este sentido. Os neurônios se comunicam, então, através dos axônios e os dendritos. Aqui onde ocorre o que? A dita sinapse. Aqui onde ocorre a dita sinapse.
Continuado, 27. Os líquenes são associações obrigatórias entre certos fungos e certas algas. Nesse tipo de associação, as algas podem ser classificadas como produtores, não é? A seguir, 28. A grande importância ecológica das algas platônicas reside no fato de elas proporcionarem, alternativa B, a produção de oxigênio na Terra. 29. A comunidade de um lago onde se criam tilápias é o conjunto de todos os seres vivos no lago. Todos os seres vivos no lago, porque no lago nós vamos encontrar algas onde fazem parte do fitoplâncton, vamos encontrar algumas espécies de zooplâncton ou algumas espécies de animais, não incluindo a tilápia, não é? Então eles fazem parte dos seres vivos que lá vivem. A seguir, perdi aqui qual é o número a seguir. 30 nesse caso. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade? População não. População, conjunto de espécies vão formar a população, não é? Podemos dizer assim. População não pode ser. Nicho, não. Nicho porque uma determinada espécie pode ter um determinado nicho ecológico, não é? Nicho designa-se o lugar onde determinada espécie pode sobreviver em uma determinadas condições abióticas. Habitat também não. Habitat tem a ver com o lugar, é mesmo um pouco parecido com nicho, né? Mas não é tão assim parecido, porque o habitat não envolve tanto assim as condições abióticas, não é? Apenas um espaço em si. Comunidade já é um dos termos que abrange conjunto de espécies. Então a alternativa correta aqui é a C, não é? É a C. Genética, 31. O DNA e o RNA são macromoléculas compostas por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são constituídos por um grupo fosfato, um açúcar, uma base azotada. Os açúcares de DNA e RNA são respectivamente décima classe, ribose e desoxirribose. Alternativa B. 32. As unidades estruturais e funcionais do material genético são respectivamente: o gene é a unidade estrutural e funcional, né, do material genético. Mas para termos o gene, ou seja, além do gene, nós temos os nucleotídeos, não é? Os nucleotídeos também fazem parte da estrutura da molécula de DNA. 33. Um dos conceitos chaves da genética é termo heterozigótico. Este conceito refere-se ao genótipo. O heterozigótico é o genótipo, não o gene, nem o fenótipo. O fenótipo é o heterozigótico pode informar. Por exemplo, um heterozigótico informa uma característica clara do indivíduo, não é? Então o heterozigótico é o que vai dizer ao alelo. O alelo é a forma alternativa de um gene, não é? Então a forma alternativa daquele gene chama-se o alelo. A seguir, em relação à genética dos grupos sanguíneos do sistema BO e REUS ou RH, o indivíduo do grupo
ARH positivo, duplamente heterozigoto, pode ser filho de casal. Então, se estão a dizer o indivíduo de RH positivo, duplamente heterozigótica, pode ser filho de um casal. Aqui a alternativa que mais nos dá genótipos heterozigóticos, os possíveis genótipos heterozigóticos pais que são duplamente heterozigóticos, é a alternativa B. Não é? Aqui seguimos mais a essa lógica. É a alternativa B. 35. Os alelos que os grupos sanguíneos A e B são ambos dominantes, assim é um indivíduo do grupo AB. Por exemplo, teremos um caso de codominância. O que quer dizer codominância? Na codominância, dois alelos contribuem para uma determinada característica, enquanto na dominância e recessividade, um alelo, quando é dominante, inibe a característica do alelo recessivo, não é? Enquanto que na codominância é ao contrário, os dois alelos contribuem para que ocorra a característica que une os dois, não é? A seguir, 36. É uma experiência. Francisco Redi colocou em cada um dos 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 frascos dos 8 foram cobertos com pedaço de gás. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos frascos que não tinham sido cobertos e nenhuma larva apareceu nos frascos cobertos. Essa experiência ilustra a alternativa B, a biogênese, não é? O que quer dizer? A biogênese defendia que os seres vivos provinham de outros seres já existentes, não é? Na época existiam 2 teorias, a biogênese e abiogênese. Então essa é a alternativa correta, é biogênese, quer dizer, os seres vivos que surgem de outros seres vivos, enquanto que a biogênese não. Vamos lá ver aqui. Este texto aqui está incompleto, redigido de uma forma incompleta, não dá para nem aqui abordar. 37. O texto a seguir faz referência à origem da vida na Terra. O processo metabólico no qual os seres vivos empregam energia luminosa na produção de compostos orgânicos exige um grau elevado de complexidade estrutural e funcional. Isso implica que os primeiros seres vivos possuíram um sistema enzimático bastante desenvolvido. Assinala a alternativa que associa corretamente o texto à teoria sobre a origem da vida. É a teoria autotrófica, não é? Porque nessa teoria dizia-se que os primeiros seres vivos tinham essa capacidade de realizar fotossíntese, então eles sobreviviam através da energia solar, através da fotossíntese. A seguir, 38, considere as seguintes afirmações. O gafanhoto é verde porque vive no capim. O gafanhoto vive melhor no capim porque é verde. Então, a primeira afirmação que diz que o gafanhoto é verde porque vive no capim quer dizer que assim que o gafanhoto vive no capim e o capim é verde, o gafanhoto também tornou-se verde. O capim influenciou a cor do gafanhoto. Então, essa é a teoria de Lamarck, quando falava das árvores muito compridas
e das girafas com pescoço curto. Então, as girafas com pescoço curto sentiu a necessidade de estender seu pescoço para alcançar árvores compridas. Deste modo, tiveram pescoço comprido, não é? É a mesma teoria, né? ou o mesmo exemplo, não é? De Lamarck. Enquanto Darwin diz assim, que existem dois tipos de indivíduos, de pescoço comprido ou de pescoço curto. Ou seja, vamos lá falar de gafanhotos. Gafanhotos que vivem melhor, gafanhotos vivem melhor no capim porque é verde. Então, eles estando no capim, o capim é verde e eles também são verdes, vivem melhor porque ali não são vistos pelos inimigos naturais. Vamos falar de sapos, vamos falar das cobras, não é? Porque eles se parentam muito com o capim por causa da cor. E não porque eles mudaram a cor por estarem no capim. Não sei se conseguiram perceber essa discrepância. Vamos falar também das girafas. Os gafanhotos, ou seja, as girafas, tinham aqueles de pescoço comprido e de pescoço curto. Então, aqueles de pescoço curto desapareceram porque não conseguiam alcançar árvores compridas para se nutrirem das folhas. E por aí morreram à fome, desapareceram. Por isso que ficaram gafanhotos de pescoço comprido. Essa é a explicação de Darwin quanto à evolução. A alternativa correta é C, Lamarck e Darwin. Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, reconhece que, em seu sentido literal, a expressão seleção natural é inadequada. De acordo com o significado que ele atribuiu a esta expressa seleção natural, designa-se a sobrevivência do mais forte. E essa afirmação também eu estou de acordo. Por quê? Porque o mais forte dificilmente, nem sempre sobrevive, não é? Mas se tivéssemos uma outra questão que diz assim, a sobrevivência do mais apto. Aptidão e força são duas coisas bem diferentes, não é? Nós conseguimos ver isso mesmo em nossas atividades do dia a dia. Tem atividades às vezes que não existe lá força, mas visem capacidade, uma capacidade cognitiva muito forte, não é? Então, essa afirmação até discutimos muito no momento que nós estudávamos de algumas questões que nos exames colocam, não é? Acredito que esta pode ter sido uma das falhas, né? Terem colocado mais forte, mas a frase aqui já foi descartada, mas sim a frase que diz a sobrevivência do mais forte, não, do mais apto, não forte. A seguir, 40. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então, as estruturas adaptativas qual das estruturas adaptativas apresentadas atribuiu para uma maior diversidade genética? A estrutura que deu uma maior diversidade genética, antes de mais nada, eu irei aqui vos falar da meiose. A meiose, na divisão celular, ela participa muito, ou é muito importante na diversidade, né, genética dos seres
que surgirem, ou que surgem dela, na reprodução, nesse caso, a recombinação, aquilo que nós chamamos de permutação, né? A recombinação daqueles genes dão origem a novos géneros, né? A novos genes diferentes dos genes dos progenitores. Então, claro que os indivíduos acabam sendo bem distintos. Numa família, nem todos são iguais, exceto alguns gêmeos, né? Mesmo esses gêmeos não vão ser totalmente iguais no seu temperamento, não é? Algumas outras características. Então aqui eu vou optando em B, que são os graus de pólen que garantem a polinização cruzada. Por que grau de pólen? Os graus de pólen, realizando a sua polinização cruzada, vai ocorrer o que? Aquela recombinação que eu disse, cromossômica, dos genes. Haverá replicação dos genes, né? A replicação a replicação cromossômica, dando origem a outros cromossomos. Aqui está, aqui é o fim do exame. Até ao próximo exame, resolução. Se eu conseguir ainda hoje, posso lançar o outro exame da OP para alguém. Depois da manhã, assim, posso realizar o exame sem sobressaltos ou sem muitas dúvidas.